Você está realmente preparada? Hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Diferente da semana passada, quando eu conversava com o nosso amado, né? Com o meu amado nesse momento, conversando com ele sobre como eu deveria fazer, né, para essa segunda semana. E ele me disse que, ao contrário de ler, como eu fiz na primeira, eu poderia falar do meu coração para o coração de vocês, né, sobre esse tema. É, Eu me lembro quando foi lançada, e hoje está no nosso curso 2, né? Essas lições de como se você está realmente preparada, mas a primeira vez elas foram lições semanais, todas as quartas-feiras. E eu me lembrei de como eu gostei tanto e foi tão importante para mim, e por isso o Senhor nos levou a publicá-las novamente dessa forma, né? Um capítulo por semana. E de forma especial esse segundo capítulo aonde a Erin faz essa comparação com a gravidez, me ajudou muito a enxergar, né, como o que eu estava vivendo, né, na restauração do meu casamento. Era sobre isso que eu queria conversar hoje com vocês, né? Como é que foi para mim? O marido terreno voltar para casa, ainda com esse comportamento do bebê com cólicas, né, como a Erin disse, que era realmente dessa forma que eu me sentia. Eu me senti como uma mãe inexperiente, sem saber lidar com aquele bebê, né? Eu me senti pisando em ovos, com muito medo de fazer qualquer coisa errada, qualquer besteira, e ver o meu marido sair novamente, porta fora, né? Como já tinha acontecido antes. Então, vivi dias de muito medo, sem saber como agir, sem saber o que falar, e muitas vezes eu me vi querendo agradá-lo, né? Excessivamente. Outras vezes também eu me vi, até de certa forma, desprezando, né? Fazendo uma confusão com deixaria, que é tão importante, mas às vezes a gente fica confusa de como fazer isso com o marido ali dentro de casa, né? Então, eu queria falar para vocês o que eu aprendi, né? A minha experiência. E peço que vocês busquem a Deus sobre isso, porque realmente não é uma receita de bolo, mas com certeza algumas coisas que a gente lê, que a gente ouve, o testemunho de todas as mulheres que já passaram por isso, é isso que vai nos dando, né? Vai nos mostrando, né? Essas mulheres maravilhosas que criaram essas pontes para nós. E a gente pode atravessar com mais segurança. Mas é claro, sempre segurando nas mãos dele, porque ele sabe de todas as coisas. Então, eu queria falar desse pisar em ovos, né? Quando o marido volta para casa. Essa insegurança, esse medo de errar, né? E nós vamos errar. Esse acho que eu queria deixar bem claro, com certeza. Porque a gente não sabe, é a primeira vez, né, que a gente vai passar por isso. E é sempre uma oportunidade para nos aproximarmos mais e mais do nosso amado e perguntar para ele a cada momento como nós devemos agir, de que forma nós devemos falar. E veja, é através da nossa atitude que nós vamos atrair o nosso marido, né? O nosso marido terreno. Nós vamos atrair os nossos maridos não pela roupa, né? Não por alguma atitude que possa ser, né, audaciosa, sensual. Não. O nosso comportamento. Eu me lembro do meu marido falar que a minha voz estava diferente. Porque lendo, né, muitas e muitas vezes a lição, né, do espírito manso, no espírito gentil, eu precisei realmente mudar até mesmo a minha forma de falar. O meu amado trabalhou em mim. Mas é algo que todos os dias eu preciso revisitar, porque de vez em quando eu volto em mim aquela mulher contenciosa que eu fui. E é ela que eu sei que eu tenho que me lembrar que eu não quero voltar para esse lugar, né? Então, esse pisar em ovos, esse medo de errar, ele é natural. Eu queria dizer isso para você. Mas também é maravilhosa a forma que o Senhor vai nos ensinando, vai nos dirigindo para agir de uma maneira mais natural.
para deixar de pisar em ovos e começar a agir como Ele quer que nós hajamos, né? Que as nossas ações possam refletir o amor dele, que muitas vezes a gente pode até sentir se dispersando, né? Porque o nosso marido, lembrem, é aquele bebê com cólicas, ainda confuso. Muitas vezes a gente vai pegar o nosso marido com o olhar perdido, ou ainda no celular, e a gente ainda não sabe muito bem, né, com quem ele está falando. Isso pode nos causar dor. Algumas vezes as lágrimas podem vir nos nossos olhos, e é aquele momento que a gente tem que lembrar. Não, as minhas lágrimas, hoje, eu só choro para o meu amado. É ele que recolhe as minhas lágrimas. Então eu não vou chorar à toa. Eu não vou me entristecer à toa. O meu marido voltou, eu vou dar glórias a Deus. Se o meu marido pediu para eu voltar para casa, eu só tenho a agradecer. Mesmo ele ainda com cólicas, confuso, mesmo ele ainda com um comportamento e um temperamento que me deixa na dúvida, mesmo eu me sentindo ainda pisando em ovos, eu não vou deixar nada disso, né, ser maior do que a grande graça de ter o marido de volta no nosso lar, na nossa casa, ou de ter voltado para casa a convite dele. De maneira nenhuma, a gente não pode deixar que nada disso seja maior, né? Maior que realmente o que o nosso amado está fazendo em nós e na vida do nosso marido. Porque a gente sabe, né? Que é ele, não somos nós, não são as nossas atitudes, é ele que está atraindo o nosso marido de volta para a esposa da sua juventude. Então não há nada que nós façamos ou deixamos de fazer, mas sim à medida que a gente entrega, entrega e cada vez mais entrega a ele, ele vai agindo e vai transformando a nossa situação. Uma outra coisa que eu queria dizer, né, é que com o passar do tempo, a gente vai deixando de pisar em ovos e vai se tornando mais natural. Uma coisa que não é natural e que eu caí nessa tentação, eu acho que muitas de nós caem também, é uma vontade de fazer tudo que o marido pede, sabe? De mostrar, assim, de mostrar uma atenção, um serviço que não é natural. É muito importante conversar com o nosso amado, nos colocar diante dele, falar para ele sobre isso também, que a gente possa agir naturalmente. É ruim pisar em ovos, mas é também ruim ser exagerada em cuidados, em palavras, sabe? Como se estivesse ali cuidando de forma exagerada e não dando espaço, né? O que a Erin falou, né? Ela não deu espaço para o marido se tornar o líder. Muitas vezes a gente faz tantas coisas que acaba sufocando o nosso marido e afastando ele, né? E isso é muito importante, que a gente possa pedir ao nosso amado para que a gente possa agir de forma natural, sem pisar em ovos e sem sufocar o nosso marido, não dando espaço para ele. Eram essas coisas que eu queria muito compartilhar com vocês no dia de hoje, nessa segunda parte, né? Você está realmente preparada? Que me faz, assim, sempre pensar muito como essa lição foi importante, essas lições, né? Foram muito importantes para mim. Eu quero destacar ainda um parágrafo dessa lição, e que para mim é fundamental, que eu quero sempre, sempre me lembrar, mesmo estando restaurada, é algo que eu preciso sempre revisitar e pedir ao meu amado que haja em meu favor, dentro de mim, me mudando sempre, mudando a minha mente e o meu coração. E esse parágrafo diz assim: eu espero que isso encoraje você a permanecer quieta e deixar Deus fazer o seu trabalho, e em seu marido também, e em seu casamento. É o mais importante, que você persiga Deus e nunca olhe para trás. Que você corra tão rápido que o seu marido tenha que superá-la espiritualmente. E mesmo assim, continuando a ser sua noiva, você nunca deixará
de ser menos encantadora que antes, pois o seu coração pertence a outro. E esse outro é com letra maiúscula, porque você sabe a quem seu coração tem que pertencer. Se o seu coração ainda está dividido, se o seu coração ainda, né, é cheio de, ainda está cheio de desilusão, necessitando talvez de uma conversa, né? Você ainda está nesse sonho, o marido voltou, ele precisa conversar, se declarar, querida. Você tem alguém que se declara todos os dias. Assim que você abre os olhos, né? Ele já te diz o quanto ele te ama. Você não precisa de declarações de amor. Você já tem a sua declaração. Se agarre a ela. Se agarre a essa declaração. Permaneça quieta. Deixe Deus fazer o trabalho. Ele vai completar a obra que ele começou em seu favor. Não duvide disso. Essa é a parte 2 e na semana que vem nós continuaremos com a parte 3. Fiquem com Deus. Muito amor para vocês.